Boa noite, começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo, estarei com você na próxima hora, trazendo informação e conteúdo com credibilidade. Acompanhe o que preparamos para você essa noite. Do Setembro Amarelo, que ele foi instituído como um mês para que a gente possa falar do suicídio. Começou lá com um rapaz chamado Mike. Ele tinha um Mustang amarelo, o qual ele era apaixonado por esse Mustang. Ele era um adolescente, apaixonado por esse carro, né? E ele acabou cometendo suicídio. Se você quer realmente ajudar uma pessoa, fala comigo, eu estou aqui, mas esteja presente, não esteja para julgar, não esteja para fazer comentário, não dê conselhos do que ela tem que fazer com a vida dela ou coisa parecida. Escute com carinho, escute com atenção, ofereça seu ombro, ofereça um abraço. Resposta imunológica exagerada do sistema imunológico, né? Então, quando você tem uma interação de uma proteína específica e o seu sistema imunológico reconhece ela como agressiva, toda vez que você ter contato com os dois, ele vai interagir com essa proteína e vai causar uma resposta. O resultado dessa resposta exagerada é o que se traduz nos sintomas de alergia. Para quem é alérgico, neste período seco, piora as alergias, né? Porque nós temos aí a rinite, a conjuntivite alérgica, asma e a dermatite atópica, que é acometimento de pele, todas são afetadas por essa umidade baixa, né? Gostaram? Então não saia daí que o Ela e Você só está começando. E hoje nós iniciamos a semana com um bate-papo super importante. Mas antes, estamos aqui novamente com ele, Carlos Campelo. Campelo, muito obrigado por estar mais um dia aqui com a gente, trazendo temas muito importantes, né, e muita informação aos nossos telespectadores. Obrigado, Pamela. É sempre uma satisfação estar aqui. E hoje com uma temática bastante importante que a gente tem que falar. Não é questão nem de obrigação de falar, a gente tem o dever de falar, comentar e até para o nosso telespectador ficar instruído e também poder transferir o conhecimento para aquelas pessoas que os rodeiam. É só, e para os nossos telespectadores, eu acredito que alguns já entenderam o tema. É só olhar para sua camisa, né, Campelo, e pensar em qual mês estamos, né? A nossa pauta de hoje é o Setembro Amarelo. É um tema que delicado, né, Campelo? Sim. Qual a gente não pode romantizar, porém a gente precisa muito falar, deixar claro sobre ele, né? E dar os alertas até para as pessoas que não estão conseguindo entender o que está acontecendo com elas, olhar para si, né? Uhum. Se assistiu o programa, olhar e falar, não, eu estou tendo aqueles sintomas que o Campelo falou lá no Ela e Você, então vou procurar ajuda, né? Vou muitas vezes até conversar com um amigo, um abraço amiga, é uma coisa que resolve, né, Campelo? Ajuda bastante, Pamela, ajuda bastante. Então, como a Pamela falou, a gente estava falando do Setembro Amarelo, que ele foi instituído como um mês para que a gente possa falar do suicídio, né? E é um tema, como você falou, é um tema delicado, porque dependendo da forma que a gente falar do suicídio, ele pode gerar uma camada positiva, por incrível que pareça, falar assim, suicídio gera uma camada positiva? Sim, gera uma camada positiva que é a pessoa não cometeu o suicídio. Também, dependendo do jeito que a gente trata do assunto, ele pode ir para um lado negativo, que é incentivar o suicídio. Então, realmente é bem delicado falar sobre esse tema, da mesma forma o quanto que é importante falar. Exatamente. Campelo, e existem gatilhos, né, para o suicídio. Existem transtornos como o transtorno depressivo, da bipolaridade, até de consumo de entorpecentes. Todos esses fatores são fatores que podem ocasionar o fator final do suicídio, né? Assim, para a pessoa chegar a
ter a ideação suicídio até cometer o suicídio. Existem transtornos mentais, né, que podem ocasionar, mas também fatores do dia a dia, né, que envolve parte financeira, que envolve parte afetiva, que envolve agressão. Algo impulsivo? É? Algo impulsivo? Algo impulsivo? Impulsivo? É, que nem você falou, parte financeira, essas coisas, existem esses fatores de... Possa ser que a pessoa cometa o suicídio por esses ato fatores. De impulsão. É, seria um ato de impulsão. Poderia ser, tem N fatores, Pamela, tem N fatores que podem gerar. Né? Então, o que a gente tem que falar é ficar atento a esses traços. E do jeito que a gente estava comentando aqui atrás, o efeito que pode surgir, falando do suicídio, e surgir de um efeito positivo, tudo começou lá com... Até uma pergunta, por que é amarelo? Né? Exatamente. Tudo começou lá com um rapaz chamado Mike. Ele tinha um Mustang amarelo, o qual ele era apaixonado por esse Mustang. Ele era um adolescente, apaixonado por esse carro, né? E ele acabou cometendo suicídio. E na história, ninguém, até onde eu sei, ninguém sabe o motivo que ele cometeu o suicídio. Da mesma forma a gente fala, tem vários motivos, né? Ele acabou cometendo o suicídio. E as pessoas, como ele tinha esse carinho, era uma cidade pequena e as pessoas conheciam ele, sabiam desse amor por esse carro, e esse carro era um carro amarelo, as pessoas começaram a colocar lá no túmulo dele flores amarelas, alguma coisa com algum tom amarelo. Mas o que mais impactou foi no velório deles, os pais do Mike, eles fizeram um cartãozinho e distribuíram para as pessoas, 500 cartõezinhos para distribuir esses cartõezinhos para as pessoas com uma fitinha amarela. E no cartão estava a mensagem dos pais do Mike: não faça isso, por favor, não faça isso, por favor, procure ajuda, por favor, fale com alguém. E distribuíram esses cartõezinhos. O ato então, do suicídio do Mike, que poderia trilhar um caminho negativo para as pessoas fazerem a mesma coisa, né, trilhou outro caminho, trilhou um caminho positivo, porque esses cartõezinhos foram passando de mão em mão e as pessoas que chegaram e tocaram, replicaram esses cartõezinhos, passando por uma gama de pessoas. E em 3 meses, os pais do Mike receberam notícias de pessoas que estavam com ideação suicida, que estavam prontos para cometer o suicídio e não cometeram suicídio porque receberam aquele cartãozinho. É impactante, né, é impactante. Campelo? É uma ação de um simples cartão evitar um suicídio. Evitar um suicídio. Por outro lado, teve uma série a qual eu assisti, eu não sei se você assistiu, que são as 13 razões, ou os 13 porquês, ou as 13 razões do porquê. Assisti. Eu não lembro certinho o nome agora em português. Era a história de uma menina suicida, né, que ela contava a história dela toda em fitas cassetes, dos motivos. E essa série teve um efeito ao contrário. As pessoas que assistiram a série, para resolver as suas questões, cometeram suicídio. Aumentou o índice de suicídio a partir dessa série. Nossa, eu não tinha essa informação. Então, por isso que é um assunto delicado de falar. Porque da forma que a gente comenta, da forma que a gente se posta, da forma que a gente fala, pode gerar um efeito manada, né? Tanto para o lado positivo, que é a pessoa, volta a falar, não tem nada de no suicídio. O que tem de positivo é a pessoa conseguir sair. Da situação que ela está, sabe? E o efeito negativo, que é a pessoa não conseguir sair do efeito que ela está. Situações que a gente precisa ficar alerta, né, Campelo, é quando a pessoa que tem a tendência suicida, ela se manifesta, né, ou com certas palavras, com certos gestos, ou até mesmo falando, eu vou me matar, entendeu? Então, Pamela, volta a falar, são vários fatores. Eu não sei se você assistiu um videozinho que tá nas redes sociais, que são dois senhores, aparentemente amigos, que estão numa torcida. Não assisti. Um chega todo vibrando, gritando, e o outro está lá com a cara emburrada sentado. São várias cenas, um chegando e o outro emburrado, um chegando e o outro emburrado, trocando de roupa, em momentos, mostrando que são momentos diferentes. Até que chega um momento que aparece só um. E qual que aparece? O emburrado. Aquele
todo festeiro, todo festivo, todo alegre, Ele estava vestindo uma capa. ele estava sofrendo por dentro. Ele estava sofrendo por dentro. E muitas vezes a pessoa, ela vai dar pequenos sinais, só que tem que ser uma pessoa que está muito próxima para perceber isso. E ele cometeu Muito suicídio. atenta Tanto é que eu assisti de novo, para falar assim, cara, eu imaginava que o que estava emborrado, que estava triste, que aparentemente estava demonstrando que estava triste, que ia cometer o suicídio. É que muitas vezes, Campelo, a pessoa veste uma capa de está tudo bem, mas por dentro só ela sabe como ela que está. ela está sofrendo. Estou aqui rindo com você, conversando, e por dentro eu estou pensando, nossa, como está difícil estar aqui, está doendo estar aqui, né? A maioria das pessoas que comete esse ato, ela tem essa característica. Tem esse relato, né? Ela tem esse relato que parece que a dor da morte, ela pode ser superior à dor que ela está sentindo, mas é um engano. Uma coisa que me marca. Não é. Para deixar muito bem claro, não é. Algo que me marcou, Campelo, quando eu estava na faculdade, de repente entrou na sala, chamaram uma amiga minha, inclusive, e ela saiu da sala e voltou em prantos. Um amigo dela se suicidou. E eu conhecia, porque eu era próxima a ela, eu conhecia ele. Campelo, eu nunca ia falar que esse menino tinha me levado para casa uns dias antes, eu estava na casa dela, ele me deu carona um mês antes. E eu nunca ia falar dessa situação, que um mês depois o menino ia ter cometido suicídio. Exatamente. Entendeu? Foi chocante até para mim. Eu imagino. Ver que ele estava tão bem na casa dela, conversando, rindo. Um mês depois ele... Então, Pamela, são essas coisas, né? Pode ser que ele já vinha sofrendo, pode ser que aconteceu alguma coisa nesse mês, são N fatores. Uma coisa é certa. Hoje, um dos maiores causadores, né, efetivo da pessoa cometer suicídio é a depressão. Depressão. Isso, a depressão. E a depressão, ela vem de vários fatores. Então, o que está acontecendo agora aqui no Brasil, que a gente está tendo muito relato, principalmente por conta dessa influenciadora que foi presa. Pessoas altamente endividadas por conta do jogo do bichinho lá. Que sabe, ela incentivou, né? Ela é uma das pessoas que incentivou, não só ela, mas aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, tem pessoas que incentivam, enfim, essa não é a pauta, mas que levaram as pessoas a acreditar num sonho, sabe? Num sonho... É um sonho mesmo. Um sonho, e colocou as suas... teve gente que colocou o que tinha, o que tinha dentro desse jogo, colocou casa, colocou carro, colocou os recursos que tinha por muitos anos adquiridos, estava lá reservados, recursos financeiros, colocou nessa fã de ganhar, sabe? Pessoas que fizeram empréstimos, pessoas que foram atrás de agiota, pegar dinheiro para colocar nesse negócio, e chegaram num ponto que não sabiam o que fazer, e chegaram a cometer o suicídio. Então, são N fatores que tem, Pamela, para fazer isso. E essa questão que a gente tem que falar e que a gente tem que louvar é que Campelo, eu vou pedir só para você dar uma seguradinha e vamos falar dessa questão no segundo bloco? Vamos. Mas o Ela e Você dessa noite já retorna. É só o tempinho da água. Voltamos com esse tema de extrema importância aqui nessa segunda-feira com Carlos Campelo, sempre trazendo muitas informações, Campelo, e eu agradeço você por estar aqui comigo mais uma semana falando de um assunto tão importante quanto é o Setembro Amarelo, né? Isso, Pamela, uma das coisas assim, que a gente tem que reforçar é que existe como você ajudar a pessoa. Coisas que, tipo, você acha que está ajudando, mas não está. Falando que, olha, como eu falei, a depressão é um dos maiores fatores que leva a pessoa a cometer suicídio. É falar, olha, isso vai passar, isso não é nada, sabe? Larga de preguiça, levanta, vai fazer alguma coisa. Isso não ajuda em nada. É que a pessoa que está sentindo,
né? Se sente, parece que mais frustrada com o outro, falando que é preguiça, Exato. Falando que, né, que não é nada o que ela está sentindo. Isso, e o que ela está sentindo, a gente não tem essa dimensão para julgar ou coisa parecida. Então, se você quer realmente ajudar uma pessoa, fala comigo, eu estou aqui, mas esteja presente, não esteja para julgar, não esteja para fazer comentário, não dê conselhos do que ela tem que fazer com a vida dela ou coisa parecida. Escute com carinho, escute com atenção, ofereça seu ombro, ofereça um abraço, sabe? Não está tendo condições emocionais para falar com aquilo ali, aí incentiva a pessoa a ligar para o CVV. E se não tiver o que falar, dê um abraço. Isso. Né? Dê um Exato. abraço e só escute. É só parar para pensar, nós temos 2 ouvidos para quê? Para ouvir mais. Exatamente, né? Pamela. Então não tem o que falar, dá um abraço e só escute a pessoa, você já vai estar fazendo um ato fantástico, né? E não queira saber, não queira ficar indagando da pessoa o que levou ela à depressão. Não queira ficar perguntando Às vezes isso. nem ela mesma sabe. Exato, Pamela. Muitas vezes nem ela mesma. Pode ser até uma disfunção química, uma disfunção hormonal no corpo. Para o homem, por exemplo, pode ser a baixa testosterona, sabe? Que só vai saber com o exame de sangue. Então, como eu falei, são diversos fatores. Na pandemia mesmo, o isolamento social que as pessoas acabaram se acometendo por conta do vírus. Então, fatores tem um monte. Então, o que a gente pode fazer? Ajudar, dar uma mensagem. Olha o que os pais do Mike fizeram. Fizeram um bilhetinho com palavras singelas. Por favor, não faça isso. Por favor, fale comigo. Por favor, fale com alguém, procure alguém, sabe? Que você possa falar. Né? Então, são incentivos que a gente pode fazer para a pessoa que está com depressão e a pessoa que pode acontecer isso. Outra coisa que a pessoa fala. Está fazendo isso para se vitimar. Está fazendo isso para chamar atenção. Quem fala, Campelo. olha só essa, a pessoa fala, Tem mais quem fala é porque não vai fazer, sabe? Então são coisas, Pamela, são coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Exatamente. As pessoas, quando elas expressam um sentimento, dê valor ao sentimento dela. Exato. Né? Não é porque ela, o ato do suicídio. Fulano tá falando da boca para fora. Não, ouça. Ouça, dê importância ao que ela está falando, não menospreze, que você menosprezar o que a pessoa falou também é um gatilho, né, Campelo? Também ajuda, né? Você não pode desqualificar o que a pessoa está sentindo. A gente pode discutir ideias, a gente pode discutir crenças, a gente pode discutir números, fatos, uma coisa a gente pode discutir, mas o que a pessoa está sentindo não tem como discutir. Em resumo, não fale nada. Sabe? Não fale, só escute. Só escute. Abrace aquela pessoa naquele momento. Tem pessoas, hoje em dia, Pamela, que estão com processos extremo de tristeza, sabe? Sim, de estar triste. Eu já ouvi falar da tristeza profunda, né? Por perda de entes queridos, sabe? Por perdas financeiras, por perdas amorosas, por perda de emprego, sabe? São essas perdas que acabam afetando emocionalmente a pessoa. Então existe muito isso. O que você pode fazer com isso? Seja um amigo, seja um parceiro, seja um colega, seja alguém caridoso. Se doe para essas pessoas, no sentido assim de doar o seu tempo, mas com o seu ouvido. Não precisa muita coisa para que você possa ajudar uma pessoa. Não está sabendo? Liga você mesmo para o CVV. CVV atende 24 horas, 7 dias por semana. Tem pessoas lá que são pessoas que se doam, sabe? Eles doam o seu tempo. Sim, eles para estar lá. Eles para o outro, né? Essa é a melhor forma de doação, que muitas vezes a pessoa quer doar aquilo que sobra, quer doar aquilo que eu não quero mais, sabe? Isso não é doação. Isso não é doação. Isso não é doação. Doação é aquilo que me serve, sabe? E é para mim, eu estou doando para outra pessoa. Aprendi isso muito lá no Quênia, porque lá eles doam até o que eles não têm, o mínimo que eles têm, eles doam para as outras pessoas. Então, isso é uma questão humanitária. Então, pensa bem
pensa na hora que você for falar alguma coisa, pensa na hora que você for comentar alguma coisa, pensa na hora que você for julgar alguma coisa, porque hoje na internet está muito fácil as pessoas julgarem uma outra, as pessoas falarem que vão fazer, o que vão acontecer, referente ao que a outra pessoa está fazendo, mas pensa, e se fosse comigo? Exatamente. E se fosse contigo, que está passando por aquela situação, como que você faria? Ah, eu faria diferente, eu faria assim, 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 ótimo para você. Mas muitas vezes, quando fala da boca para fora. Exatamente, Campelo. E a internet é um gatilho, né? Tempos atrás tivemos aquela situação da baleia azul. Uhum. É o que eu tenho conhecimento, eu não sei se tem outros desafios, vamos falar, que já teve pessoas cometendo situações de suicídio por conta de um joguinho de internet, né, Campelo? É que a questão não é o joguinho, a questão é como que está o estado emocional da pessoa que permite que aquilo ali chegue. Ela está tão fragilizada emocionalmente, ela está tão quebrada, ela está tão sem saída, ela não consegue olhar para qualquer lado, não consegue encontrar uma saída. Mas uma coisa é certa, tem saída. Existe uma saída. Por mais que você que esteja passando por isso acredite que não tem saída, tem. É que talvez nesse momento que você está passando, ou que a pessoa que você conhece esteja passando, ela não está conseguindo encontrar saída. Então ela precisa de ajuda, ela precisa de um ombro amigo, ela precisa de uma terapia, sabe? Volto a falar, lá na Unic, onde eu estou como acadêmico de psicologia nesse momento, lá a gente está fazendo essa campanha para levar pessoas para dentro da clínica a custos bem módicos, tá? Campelo, e eu tenho um pensamento que terapia é bom para todo mundo deveria fazer, entendeu? Conversar, você se abrir com uma pessoa, sem entendeu? Julgamento, você ter alguém lá sem julgamento. Exatamente, sem julgamento é bom para todo mundo. Sabe aquela história do chegou em casa, você encosta na árvore e deixa tudo lá? É a terapia. É uma terapia, exato. Exato, tudo pode ser uma terapia, tá? Você pode fazer da vida algumas situações que sejam gatilhos positivos para que você consiga se fortalecer, né? Só que ainda existe um conceito de quem procura terapia é porque é louco, é a expressão que usa. Exatamente. É louco, sabe? Assim, a gente tem muitas coisas na vida da gente que muitas vezes a gente até comete loucura, né? Por exemplo, a gente está apaixonado, a paixão é aquele momento... Loucura de amor. Exatamente, que a gente fica louco por algumas coisas. Então, nem tudo é ruim. Mas voltando à temática da pessoa que está com depressão, a pessoa que está com tristeza profunda, que a gente também tem que separar, que muitas vezes a tristeza não é depressão, sabe? A tristeza é por um fato que aconteceu na vida momentâneo, na vida da pessoa e que ela vai conseguir passar. A depressão, já vamos dizer assim, que já é a doença da tristeza, sabe? A pessoa já está acometida. Num estado avançado. No estado avançado. E aí ela precisa de um tratamento, muitas vezes ela precisa de uma ajuda de um psiquiatra para tomar remédios, para que consiga reestruturar. Porque mais que a gente acredite que talvez não aconteça, mas o que eu penso, ele vai atingir o que eu sinto e vai atingir os meus órgãos, vai atingir o funcionamento do meu corpo. O meu corpo não vai funcionar legal, vai atingir a forma que os meus neurotransmissores, eles estão lá fazendo as sinapses, né, dentro do meu corpo, no meu corpo inteiro, fazendo a comunicação do cérebro, fazendo uma comunicação não saudável. Então muitas vezes eu preciso de um medicamento para reestruturar o meu estado de humor, para eu ficar mais equilibrado, porque a vida, ela é um equilíbrio, mas ela não é um equilíbrio constante, tem altos e baixos, e a gente tem que aprender a olhar para as coisas boas, para os altos que nós tivemos. Exatamente. E muitas vezes a pessoa que está com a tristeza, ela esquece, daí só fica olhando para os lados baixos. Uma dica que eu faço muitas vezes num curso, e as pessoas, em primeiro momento, elas não acreditam, mas no segundo momento elas conseguem se perceber, eu peço para que elas relatem os últimos 3 momentos de felicidade da vida dela. Não interessa se foi
semana passada, ano passado, 10 anos atrás, ou lá quando ela era criança. Não interessa. 3 últimos momentos. Não consegue, Pamela, não consegue lembrar de um momento Nossa. feliz. Não consegue. Aí eu vou incentivando. Vou dar exemplos. Vocês querem exemplo? Aí eu dou um exemplo. Um exemplo X. Aí a pessoa, agora esse exemplo X, procura outro. Daqui a pouco tem 2, 3, 5. Pamela, é lindo ver as pessoas chorando, emocionadas, relembrando, rememorando os momentos felizes. E é uma coisa que a gente tem que se presentear. É um presente que a gente dá para nós mesmos, relembrar momentos felizes, porque isso nos dá, isso nos acalma, isso nos mostra também que nós somos seres humanos e nos mostra que também a gente teve coisas positivas para fazer a gente crescer, sabe? E evitar o que normalmente acontece é só ficar lembrando das coisas negativas, que isso cada vez mais afunda a gente. Campelo, eu queria falar para os nossos telespectadores quando ter atenção aos nossos sentimentos. Entendeu o que eu quis falar? Quando a gente deve procurar ajuda ou ter determinadas atenções para algo que possa vir a acontecer, entendeu? Sentimentos que você está desenvolvendo. Tudo depende da frequência, intensidade e sofrimento. Tem essa tríade, sabe? Tá acontecendo rotineiramente é a frequência. Intensidade, sabe? Tá me levando do 8 ao 80, sabe? Eu tô muito triste, daqui a pouco eu tô muito alegre, daqui a pouco eu tô muito triste, ou eu tô ficando só triste, eu tô ficando só alegre, sabe? Só alegre. Até as constâncias de alegria também é vamos dizer, um gatilho, né? É porque é o seguinte, o que eu tô escondendo, tá? Exatamente. Porque eu não estou querendo enxergar, sabe? Exato. Então tem esse questionamento. E o sofrimento. Está me fazendo sofrer? Aí a pessoa fala, não está. Mas as pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo? Podem estar. Então, tem essa tríade aí, já é um ponto de interrogação que você pode levantar para procurar ajuda, ou não deixar chegar nesse nível para procurar ajuda, sabe, Pamela? Acender o sinal de alerta e falar, opa, tem algo errado aí. Eu vi assim, eu vi no Instagram, se não me engano foi ontem, eu vi no Instagram um rapaz assim, tô indo na terapeuta, mas eu não tenho o que falar, sabe? Aí daqui a pouco ele sai da terapia, nossa, eu não parei de falar um segundo, eu não deixei a terapeuta falar nada, eu falei um monte, ou coisa parecida. Nós temos as nossas coisas, nós temos coisas que muitas vezes a gente nem lembra, que muitas vezes, Pamela, só de eu falar, já me cura. Perfeito. Sabe? Só eu perdoar já me cura. Outra dica, vamos dizer que alguém fez mal para mim, tá? O certo é aquela pessoa pedir perdão para mim. Correto. O certo é isso. Mas se passar uns anos e aquilo está me incomodando, aquilo está trazendo ainda coisas ruins para mim, aquele fato, vai eu lá para aquela pessoa e peço perdão por eu não ter agido da forma que ela queria que eu agisse, por eu não ter entregue aquilo que ela não queria, sabe? A primeira coisa que a pessoa fala, mas se eu não fiz nada de errado, não interessa. Por que eu vou pedir perdão se eu não fiz nada de errado, né? É a reação da grande maioria, né, Campelo? Você está carregando isso no teu pensamento? Quando você lembra da situação, você lembra da pessoa, você traz isso te faz mal? Te faz. O que você prefere? Continuar te fazendo mal? Ou você ir lá e pede perdão por aquilo que você tem certeza que você não é culpado, mas pede. Sabe, o que você vai trazer ali? Você se livra dessa energia. Você não vai pensar mais nisso. Você vai viver mais em paz e mais em equilíbrio. É um estado de superação, né? Você superou algo que você estava remoendo ali, exatamente, né? Que você estava levando consigo. Exatamente, Pamela. Então, são coisas que a gente pode fazer e não vai te diminuir em nada, não vai te deixar você mais fraco em nada. Vai te engrandecer, te libertar, né? Exatamente, Campelo, mais uma vez aqui abrindo a semana com muita informação, com um assunto fantástico do qual nós temos o dever de abordar, né? Estamos aí no meio de setembro, mas não poderíamos deixar de falar. É isso aí, Pamela, que a gente tenha
o dom da fala e que a gente possa, nesse programa, ter tocado alguém para que essa pessoa procure ajuda e que viver vale a pena. Exatamente. Valorize a vida, né? Isso, Pamela. A vida é maravilhosa. Exatamente. Perfeito. Campelo, mais uma vez, obrigada e até amanhã, né? Porque a gente está aqui diariamente com os nossos telespectadores. Até amanhã, Pamela. Até amanhã, todos os nossos telespectadores. Quem não passou por um processo alérgico? E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Tiago Nunes. Dr. Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, tirando as nossas dúvidas, minha do Campelo, que aqui a gente já está aqui, né, louco para começar a fazer as perguntas, porque as dúvidas não são apenas nossas, certo, Campelo? São dos nossos telespectadores também, né? Exato, dos nossos telespectadores. Satisfação estar aqui contigo, doutor. E assim, do mundo do esporte que eu venho também, tem muito isso com as condições climáticas que nós temos aqui. Muitas vezes a temperatura de Cuiabá tem uma amplitude de 16 graus entre de manhã e até o pico da tarde. Como é que o corpo reage também a todos os processos alérgicos e algumas coisas de confusão que muitas vezes o pessoal leva como, é um resfriado, é uma gripe. Mas vamos conversar sobre tudo isso aqui. Satisfação. Claro, claro. Obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, levando conhecimento sempre a todos. Eu sei que é muito útil. Realmente, o nosso país ele tem uma diversidade aí de climas, de temperaturas, por ser um país tropical, e é diferente um lugar do outro. E quem acaba sofrendo com isso são as pessoas que já têm aí uma doença alérgica respiratória de base. O doutor, para quem não entendeu ainda, o doutor Tiago, ele é alergista e imunologista. E, doutor, de início, vamos começar do princípio. O que é a alergia? A alergia é uma resposta imunológica exagerada do sistema imunológico, né? Então, quando você tem uma interação de uma proteína específica e o seu sistema imunológico reconhece ela como agressiva, toda vez que você ter contato com os dois, ele vai interagir com essa proteína e vai causar uma resposta. O resultado dessa resposta exagerada é o que se traduz nos sintomas de alergia. E pode ser diversas formas, né? Pode ser alergia alimentar, respiratória, de pele, e aí é um mundo, doutor. Exatamente. Essa proteína que causa essa interação com o sistema imunológico pode ser de qualquer coisa. Uma proteína alimentar, uma proteína de um medicamento, pode ser de ácaros, né, da poeira doméstica, mofo, qualquer coisa que tenha proteína. Eu vi que tem alergia emocional. Existe isso? Pessoas extremamente estressadas que desenvolvem processo alérgico ou não? Não existe alergia emocional. O que existe são urticárias crônicas, que é aquele processo de lesão urticariforme, que são aquelas placas elevadas que tem no corpo, que ela sai de forma crônica. Ou seja, todo o tempo ela vai saindo, aparecendo, e as pessoas confundem isso com alergia emocional. Por quê? Dentro das urticárias crônicas, nós temos uma classificação, que são aquelas que são espontâneas, sai por si só, e temos as induzidas. Dentro das induzidas, nós temos as reações por pressão, por vibração, colinérgica, por temperatura. E então, em algum deste momento, a pessoa que está tendo aí um quadro de ansiedade ou está nervosa, começa a ficar vermelha e aparecendo lesão, no caso seria a colinérgica, ela acha que é por causa do estresse que causa essa reação. Mas é ao contrário. A pessoa que tem urticária crônica, principalmente a espontânea, que coça o corpo todo o tempo, aquelas lesões todo o tempo, não deixa ela dormir de forma adequada, ela não se concentra no trabalho ou nos seus afazeres, ela começa a ficar irritada e começa a ter ansiedade por causa do aparecimento das lesões que são constantes. Então, é ao contrário. Perfeito. Estamos aí num clima, né, que na verdade a gente tem todos os anos, né, só que neste período, né, principalmente nesse ano, eu não sei se as queimadas estão mais intensas, o que está acontecendo, mas eu tive contato com pessoas que estão muito assim, em constante, estou gripado, estou resfriado. Doutor, pode-se confundir a alergia com o resfriado, com a gripe, e como, caso a resposta seja sim,
como diferenciá-los? Pode sim, é muito comum diferenciar, ter aí a confundimento dos dois, tá? Porque os dois acometem o nariz e acometem o sistema respiratório, mas tem alguns sintomas que dá para diferenciar sim. Geralmente, as crises de alergia, você tem um fator desencadeante. Né? Então, quem tem uma rinite alérgica ou asma alérgica, ele vai ter aí entrado em um quarto que tem muita poeira, ou um lugar que está com muito mofo, tirado aquele cobertor antigo do armário ou aquela roupa, e automaticamente ele vai ter crise. Essas crises são mais pontuais, eles têm aí por alguns minutos ou algumas horas e depois some, tá? Em outro momento que tiver contato, vai ter de novo. No caso, se essa rinite ou asma esteja descompensado, ele pode estar mais tempo, sim, com os sintomas do nariz, obstrução nasal, coceira, rinorreia, que é a saída de secreção do nariz todo o tempo, né, com uma forma, assim, um pouco mais crônica. Só que ela vai ter, assim, essa pessoa vai ter dias, meses se ela não tratar, né? E uma diferença é a coceira. Na alergia tem muita coceira, né? Já os resfriados, eles são assim, os resfriados eles ficam aí no máximo com uma pessoa de 7 a 10 dias. Passou de 10 dias, ele está tendo uma complicação do resfriado. Outra coisa, o resfriado, ele é acompanhado de outros sintomas, né? Um mal-estar geral, um pico febril, né? Uma tosse junto, uma dor de garganta. Essa é a diferença. E é óbvio, essa pessoa tem também por esse período e melhora, né? Já diferente das alergias. E no resfriado não se tem tanta coceira assim. Coceira nasal, coceira ocular, né? Não, é um pouco diferente. O mais certo é procurar um profissional, um médico, para tirar essa dúvida, até para evitar a automedicação, né? Porque isso fica muito, hoje, resfriado ou processo alérgico, qualquer um vai na farmácia e compra. O remédio está ali à vontade, né, doutor? Exatamente, porque são diferentes os tratamentos, apesar de que num quadro de resfriado você pode sim tomar um antialérgico, vai ter uma boa resposta, né? Mas o ideal é fazer o tratamento correto, principalmente para evitar as complicações. Aqueles antigripais, eles já vêm com antialérgico. Sim. Doutor, uma automedicação de um tempo prolongado das medicações que a gente tem acesso na farmácia para alergia pode trazer uma complicação futura? O uso por um período prolongado do antialérgico não é algo que vai te trazer um prejuízo, né, em relação ao antialérgico, porque os antialérgicos eles são confiáveis. Existem patologias alérgicas como a urticária crônica que eu falei, que usamos antialérgico por muitos meses, tá, em doses altas também. O problema é qual antialérgico utilizar. Porque nós temos classes diferentes de antialérgico. E tem uma classe mais antiga que chamamos de primeira geração, que ela atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Ela tem uma concentração um pouco maior no cérebro, ela atravessa a barreira hematocefálica e isso causa letargia, que é aquela pessoa que fica um pouco sonolenta, tá? É perigoso para aquela pessoa que dirige. Então, ela diminui a concentração. Os estudos mostram que causa prejuízo no aprendizado da criança na escola. Então, o uso por um período prolongado desta classe de antialérgico não é recomendado. Então, o certo, o ideal é procurar um especialista, procurar um profissional de saúde que vai saber te indicar qual antialérgico ideal a utilizar e quanto tempo. Até tem uma coisa interessante sobre os remédios, que, por exemplo, doutor, existe a possibilidade daquele antialérgico que serve para mim não servir para o senhor, a gente tendo os mesmos sintomas? Sim. O antialérgico é uma coisa muito pessoal, tá? Às vezes eu dou um antialérgico para um que vai muito bem, para outro não funciona nada, a simples troca ter um resultado. O que nós temos que ver também em relação a isso é entender a gravidade da crise de alergia, se é uma crise leve, se é moderada, se é grave, tá? Porque existem vários tipos de tratamentos e outras coisas que podem ser feitas. Então, é óbvio que perante uma crise grave, a dosagem talvez seja diferente ou o antialérgico também pode ser diferente. Existe a possibilidade da pessoa nunca teve alergia e acometer um processo alérgico na pessoa e ela passar a ter alergia dali para frente?
Não tinha alergia a frutos do mar e um dia eu comi e dali para frente não pude comer mais. Existe sim, é muito comum. É bem comum. Isso com os frutos do mar que você falou é um exemplo clássico, tá? Porque em algumas regiões do país não temos tanto contato com frutos do mar. Vamos falar de nós aqui no Centro-Oeste. Sim. É mais difícil nós comermos camarão, por exemplo, do que o pessoal do Nordeste. Né? Então lá tem menos alergias a crustáceos do que aqui. Porque existe no sistema imunológico umas células ou uns anticorpos que eles são responsáveis por regular a resposta. Né? Quando você consome o alimento por primeira vez, isso acontece na introdução alimentar, e você é apresentado por o alimento uma primeira vez, você tem dois caminhos. Você forma um anticorpo para aquele alimento ou não. Depois que, se você formou um anticorpo para aquele alimento, esse anticorpo tem dois caminhos. Ele ser reativo, que é o que vai causar uma reação alérgica quando você comer novamente, ou não reativo. Se você comer, não vai causar. Quando ele é não reativo, então você está comendo, mesmo que você tenha um anticorpo específico para aquele alimento, você está comendo, ele não causa reação. Se você deixa um período de tempo sem consumir aquele alimento, esses anticorpos que estava controlado na resposta imunológica, ele descontrola. Então, quando você volta a comer o alimento depois de muito tempo de novo, aí ele vai falar assim, opa, o que é isso? Vai iniciar um novo processo. Ele esqueceu daquela resposta, daquela controle que ele tinha de resposta imunológica. Aí ele fala assim, aí é a hora que talvez dá uma reação alérgica. Aí fala assim, não, eu não reconheço isso. Perfeito. Doutor, eu tive uma dúvida pessoal, mas vamos levar para um próximo bloco? Podemos? Claro, vamos sim. E vamos para mais um bloco com o Dr. Tiago Nunes. Vamos dar aquela paradinha, mas o Ela e Você já retorna. Voltamos aqui essa noite falando sobre alergias com o Dr. Tiago Nunes. Doutor, quero mais uma vez agradecer ao senhor, né, por estar aqui tirando todas as nossas dúvidas, né? E como o Campelo mencionou frutos do mar, e o senhor já mencionou aí as possíveis, né, situações alérgicas que pode acontecer agora na questão do camarão, por exemplo, existe alergia e existe a intolerância alimentar, né? Sim, exatamente, existe. Tá, e qual seria o efeito da intolerância? É muito bom falar nisso, porque hoje em dia está de moda que todo mundo tem intolerâncias, né? Tudo hoje ou é alergia ou é intolerância. Diferente das alergias alimentares, a intolerância, o ponto principal, os sintomas são puramente gastrointestinal. Né? Porque você tem problema na digestão ou absorção deste alimento. Né? Você não tem uma repercussão sistêmica. Então, você não vai ter lesões aí de pele à distância, você não vai ter acometimento respiratório ou um sintoma agudo disso sem ser no intestino. Já a alergia, sim. Você pode ter uma reação alérgica grave a um alimento, aguda, ter uma resposta sistêmica e te levar a uma anafilaxia. Na intolerância, isso não existe. Né? A intolerância, os sintomas são puramente gastrointestinal, então os sintomas que você vai ter vai ser gastrointestinal. Distensão abdominal, uma diarreia, flatulência, arrotos, é isso o que acontece. Na alergia, você tem risco de vida, então, né? Se ela for grave. Na intolerância alimentar, não. Entendi. Então, você vai ter os seus desconfortos, né? Existe, obviamente, também gravidade em relação à intolerância, mas risco de vida não vai ter. O que temos na intolerância alimentar, outra coisa que diferencia também das alergias é que depende muito a quantidade do alimento que você consumiu, a forma que você consumiu, a apresentação dele, se você estava de jejum ou não, né? Na alergia, não. Se você é alérgico, vamos colocar um exemplo aqui mais comum, alergia à proteína do leite de vaca. Se você é alérgico à proteína do leite de vaca, se você tomar uma gota do leite de vaca, você vai ter reação alérgica, né? Porque
naquela gota tem a proteína no qual você é sensibilizado. E o seu sistema imunológico vai reconhecer. Já na intolerância, depende muito da quantidade de alimento. Vamos dar exemplo do leite. Intolerância à lactose, que não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando de lactose, que é um carboidrato, que é o açúcar do leite. Na alergia à proteína do leite de vaca, nós temos a proteína do leite de vaca como culpado. Né? São princípios diferentes. São princípios diferentes. Na intolerância à lactose, depende muito da quantidade. Não é a mesma coisa você tomar 20 ml de leite do que tomar 100. Obviamente que se você tomar 100 ml de leite, você vai ter sintomas piores. Se você tomar 20, talvez dá um pouco de distensão, ali um pouco de arroto. Mas se você tomar 100 ml, você vai ter uma diarreia, vai ter um quadro mais exuberante. E é muito individual também isso, né? É muito individual. Tem gente que basta um gole. Sim. Também. Talvez a pessoa tenha um grau de intolerância um pouco menor, que ela tolere ali queijos, né? E não tolere iogurte, por exemplo. Né? Sorvete tem uma concentração de lactose muito grande, porque usa muito açúcar para fazer o sorvete, então tem muitos sintomas. Já tem outras coisas com leite que não. Então, é muito variável os sintomas da muito intolerância. Individual e a pessoa acaba percebendo, né? Hoje também tem pessoas que têm até intolerância a café, coisas assim. Tá aparecendo outras coisas, né? Tá aparecendo. Somos um pouco contra, nós especialistas, de ficar propagando intolerâncias e que leva as pessoas a ir no mercado e começar a comprar coisas sem isso, sem aquilo, porque é muito individual. Né? Tem um alimento, algo específico que você nitidamente reconhece que não te faz bem, que para outro não vai ser assim. Né? Então, hoje é muito famoso a lactose e o glúten, mas não podemos generalizar. Sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Virou fama. Daqui um dia você vai estar se alimentando por luz, né? Como existe pessoas que dizem que se alimentam por luz, né? Minha amiga ofereceu aquele bolo de banana com cobertura, coisa parecida. Eu adoro bolo de banana, mas sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo, aí você vai comer. Então tá ruim esse bolo, né? E vamos falar a verdade, comer, o importante, o que falamos, é comer muito bem. Você tem que comer, obviamente, de forma mais saudável, mas você ter um repertório de alimentos e não excluir da sua dieta esses alimentos faz parte da vida saudável. É essencial ter esses nutrientes. Então, se você reconheceu que isso sim não te faz bem, tire da sua dieta. Controle ali a quantidade, come em momentos específicos, mas não generalize. O que para você não dá certo, para o outro sim dá. Né? Então, buscar o equilíbrio, né? É um equilíbrio. Buscar o equilíbrio. E outra coisa que a gente fala muito no programa aqui é comer comida de verdade. Exatamente. Vamos falar que comer o pãozinho no final de semana, um pão francês, não é uma coisa mais deliciosa? Coitado do pão, né? Comer, sim. Coitado do pão, porque agora diz que o pão tem até determinados pão, né, Campelo? Campelo que me contou essa história e depois eu vi na internet. Determinados pão, você vai fazer bafômetro e cai no bafômetro. Porque vai talvez uma cachaça ali. Saiu uma reportagem de alguns pães forma, daqueles de forma, né? Então tem um teor alcoólico, não por conta do pão, para manter o pão mais, a validade dele um pouco mais distante. Esqueci o nome agora. Eu doutor. também não sei. Me esqueci o nome. Enfim, para ele ficar mais tempo sem mofar, então eles usam um teor alcoólico para manter esse pão. Sim. Então esse teor alcoólico ainda fica, quando a pessoa come 2 fatias, não passa no bafômetro. Olha só, tá vendo? E como que vai explicar para o policial, né? Mas eu só comi pão. Exatamente. Como que vai acreditar? Mas, doutor Tiago, estamos aí com... Como o Campelo mesmo me corrigiu, não é no clima, né, Campelo? Uma temperatura muito diferenciada nessa época do ano. Tem as queimadas, tem as amplitudes térmicas. Aqui em Cuiabá, esse tempo aí teve 16 graus entre o pico da manhã e o pico da tarde. É uma amplitude muito grande para o ser humano. Aí poeira, falta de chuva, então causa as poeiras. Então
Tudo isso, doutor, são instrumentos, são situações que levam a despertar vários processos alérgicos, sim? Sim, realmente. Para quem é alérgico, neste período seco, piora as alergias, né? Porque nós temos aí a rinite, a conjuntivite alérgica, asma e a dermatite atópica, que é acometimento de pele, todas são afetadas por essa umidade baixa, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal fica em torno aí de 60%, às vezes 50% a 70%. Então, tudo que foge disso pode causar sintomas respiratórios nessas pessoas. Em todos, na verdade, né? Mas o alérgico sofre um pouco mais. Quando se tem uma umidade abaixo, então, de 40%, já tem sintomas pronunciados, abaixo de 20, então piora, né? Então essas pessoas sofrem. Os pacientes com rinite vai ter mais coceira, ele vai ter mais espirros, ele pode ter a narina seca e começar com sangramento, né? A conjuntivite, para quem tem conjuntivite, começa a ressecar a conjuntiva, e isso dá uma irritação primária, a pessoa começa a coçar os olhos, coisa que não pode, né? Porque machuca e descompensa a conjuntivite. Para o paciente asmático, esses poluentes de poeira, fumaça, atua como um irritante primário para o aparelho respiratório. E isso faz ele ter sintoma, ter mais falta de ar, principalmente durante o exercício, tossir, não dormir às vezes à noite de tosse, então piora assim, e a pele para o paciente de dermatite atópica ou eczema seca demais pela baixa umidade. Então realmente isso piora bastante. Doutor, e o que podemos fazer? Porque tem aquelas receitinha caseira, Sim. né? E o que podemos fazer para melhorar esses sintomas? As receitinhas caseiras, muitas funcionam. Funcionam? Tá? Por exemplo, deixar as vasilhas com água em casa vai funcionar, porque essa água vai evaporar e aumentar a umidade do ambiente, tá? Os panos umedecidos também ajudam muito no quarto a deixar. Você pode ver, se você coloca ele à noite, no outro dia ele está seco. Então, essa umidade vai ajudar, faz a experiência. Aquela pessoa que às vezes acorda com uma garganta doendo e tossindo, começa a colocar esses panos umedecidos no quarto, no outro dia você não tem mais, né? Uma coisa muito boa, que tem muito fator de confundimento, as pessoas ficam perguntando se pode ou não pode, são os umidificadores de ar, né? Os umidificadores de ar, eles sim são bem-vindos. Qual é a questão? Se nós temos uma umidade mais alta, de 70%, 80%, também não pode, porque o acúmulo de ácaros e mofo, por causa da umidade, pode acontecer. E para o alérgico também é ruim. Então, nós temos que ter uma umidade controlada. Então, o que é recomendado? Você usar o umidificador umas 3, 4 horas por noite. E parar, e desligar o umidificador e deixar o resto da noite. Se você usar o umidificador, no outro dia também é recomendado abrir o quarto, arejar o quarto, deixar a luz entrar para essa umidade que ficou ali nos cantinhos do quarto secar e não prevalecer ali. Uma outra opção é comprar os umidificadores elétricos, que às vezes você consegue programar ele para desligar durante a noite, e os ultrassônicos. Os ultrassônicos têm uma névoa mais fina, então essa névoa ela se dispersa no ar com facilidade e ela não acumula nos quartos. É claro que as pessoas que têm acometimento de pele tem que hidratar a pele após o banho, sim ou sim após o banho. Pode usar ali o hidratante, o creme ou a loção, tanto faz o de preferência, mas hidrata a pele. As pessoas que têm conjuntivite alérgica podem usar lágrimas artificiais, tá? Para colocar no olho, para não causar essa irritação, tirar todas essas impurezas que acumula durante o dia. Em caso de fumaça, quando sai de casa, que dentro de casa a gente é mais protegido, se tiver uma fumaça muito densa, para não inalar essas partículas, pode usar máscara, tá? Se não for um incômodo. É claro, quando tem muita fumaça, assim, a gente não tem um controle sobre isso, porque o ideal seria não ter essas fumaças, né? E é óbvio, todas as outras recomendações que já fazemos nessa época de calor.
Fazer exercício físico nos horários adequados, não exercitar entre 10 e 4 horas da tarde, tomar muita água para não dar dor de cabeça, não desidratar, não ter insolação, né? Usar roupas confortáveis durante o dia ou também para fazer exercício físico. Não esqueça da reposição de isotônico, né, que são dos eletrólitos, sódio, potássio, aí ajuda muito nesse momento aí, desse clima de umidade, nesse tempo de umidade tão baixa. Campelo, eu adorei essa entrevista. Eu também. E vale o doutor, vamos aqui convidar o doutor, né, no ar para que ele retorne mais rápido aqui, né, e você que tem alguma dúvida, deixe pra gente lá no nosso Instagram, no Instagram do Ela e Você, para que futuramente a gente esteja aqui tirando a sua dúvida, a minha dúvida, a dúvida do Campelo, com o Dr. Tiago, né, Campelo? Com certeza, olha, assim, de uma forma bem simples, uma comunicação bem que chega ao nosso telespectador, é assim que a gente gosta, sabe, doutor? Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui levando informações a todos, acho que todos se beneficiam disso, e é para isso que a gente trabalha, para que todos fiquem bem no final, né? Aceito o convite, posso vir sim, podemos falar do que vocês quiserem. Vamos então, nossa próxima pauta vai ser imunidade. Eu já estou aqui com uma lista de perguntas, tá? Principalmente que eu pratico atividade física e a gente sempre tem algum problema de imunidade. Perfeito, doutor. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. E você, já pega a câmera do celular, aponte para o QR Code que está aí na tela, vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Esta reportagem e muito mais conteúdo estará lá esperando por você. Boa noite e até amanhã.